Senhor Jesus, irmão, amigo, mestre, orientador, tantas coisas, tanta referência em nossa vida. Queremos sempre que o Senhor, através dos seus ensinamentos, esteja presente em nossa vida, da mesma forma que as leis divinas estão e se fazem incidir sobre nós a cada vivência, a cada vida que segue da nossa existência. Jesus, muito ainda temos a aprender. E por incrível que pareça, Jesus, muito ainda temos a compreender sobre o amor do Pai. Então, que possamos mais e mais, individualmente ou no coletivo, aprender sobre esse amor, aprender sobre a presença dele em nossa vida, aprender sobre a sua presença, sempre conosco. Jesus, abençoa-nos, agora e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. E como disse Leonardo da última vez, né, e como faz falta a gente escutar o boa noite de vocês, né, retornando a esse nosso conforto para os seus corações. Mas sabemos que todos estão conosco nesta noite, para que nós possamos aprender sempre e sempre mais. Bem, como o Léo colocou, o tema de hoje é leis divinas e leis materiais, lei da liberdade. Antes de qualquer coisa, eu quero chamar a atenção de vocês para o título do curso. Este título é o que nós temos como referência para este curso. As leis divinas trabalhando em prol do amor. Bem, talvez a primeira coisa que nós precisássemos pensar é: o que é uma lei? Por que necessitamos delas? Se nós pensarmos na figura de uma lei, ela é um regramento. Ela é uma mistura de muitas ideias, e eu estou tentando colocar de uma forma muito simples, de muitas ideias que são extremamente necessárias para o nosso viver. As leis, elas existem para que nós consigamos viver, principalmente no coletivo, mas por incrível que pareça, elas também existem para que a gente possa viver no individual. E eu vou explicar por quê. Quando nós vivenciamos a nossa existência no coletivo, se nós não tivermos regras, nós não saberemos até onde a gente pode ir. Por quê? Porque o meu direito vai até o direito do meu próximo. Concordo? Cada um de nós, por estarmos vivendo no coletivo, também temos que abraçar muitos deveres. Por quê? Porque não só de direito vive o homem, nós também temos deveres, também temos obrigações, também temos responsabilidades. Mas, se nós imaginarmos que nós somos, olha a lei da liberdade, portadores de livre-arbítrio, nós precisamos compreender que uma lei, ela só é eficaz para nós se nós a colocarmos em prática. Olha o que eu acabei de afirmar. Uma lei, ela só é eficaz para nós se nós a colocarmos em prática. Para nós. Para a sociedade, se eu não a colocar em prática, o que vai acontecer comigo? Infringindo uma norma, o que acontece?
eu terei que arcar com as consequências dessa infração. Tudo bem? Estão me acompanhando? Bem, vamos lá. Estou falando de leis coletivas, leis em que nós temos um emaranhado de regulamentos, de normas, de regras, que farão com que a gente tenha uma noção de como viver. Normalmente, cada comunidade tem suas regras. Por quê? Porque a comunidade, ela tem seus valores, seus princípios, e são baseados neles que essas leis, elas têm o seu curso. Não adianta nada eu aplicar uma lei, não é aplicar, eu criar uma lei numa sociedade em que ela não colocará os seus termos em prática por não acreditar nela mais. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes nós podemos ter regras que elas existem, mas ficaram no desuso. Por quê? Porque se perderam com o tempo, porque a sociedade já não acha que aquilo mais é uma transgressão, e, em razão disso, há quase que um consenso geral de que elas não seriam aplicadas. Chega um momento que as próprias autoridades a retiram dos rolos de uma legislação. Conseguem compreender que essas leis que eu estou falando, elas são leis materiais? São leis criadas pelo homem? São leis que são mutáveis? São leis que chegam um momento em que nós percebemos que foram importantes em determinado período, mas deixaram de ser em outras. Essa é uma característica de uma lei que foi criada por pessoas que estão tentando se adaptar a viver em comunidade. Então, será que as leis divinas são assim? Um pouquinho, elas são, mas muito pouquinho. Por quê? Nós fazemos leis porque as leis divinas, elas estão em nós. As leis divinas estão inseridas em cada um de nós, em nossa consciência. E por essas leis estarem inseridas em nós, nós somos criadores ainda de leis imperfeitas, tentando atingir a perfeição das leis divinas. Percebem? Essas leis divinas, elas existem desde sempre. E elas existem baseadas em cada uma das moradas do Pai. Lembram quando eu falei que as comunidades, cada comunidade tem uma regra, porque elas têm seus costumes, ela tem suas tradições e tudo mais? As leis divinas também são assim. Leis que são utilizadas, elas regem o nosso planeta, elas podem não estar em uso em um planeta muito mais avançado. Por quê? Porque já foi ultrapassado aquela lei que necessariamente precisaria atuar num planeta muito materializado. Posso dar um exemplo? Lei da gravidade. Olha como a lei da gravidade em nosso planeta, ela é diferente, o diferente entre aspas, ok? De um outro planeta em que a gravidade ela não é tão excessiva a ponto de você ficar cravado assim no chão. Percebem o que eu estou falando? Ah, mas então a lei da gravidade ela também é mutável? Não. Vamos dar um exemplo? Ainda aqui no planeta, a lei da gravidade aqui no planeta ela atua em todos os pontos do planeta, concordam comigo? Não existe um ponto no planeta que a lei da gravidade não esteja atuando. Tudo bem? Mas, através do conhecimento humano, através das pesquisas científicas, descobriu-se que no vácuo não tem gravidade. E o ser humano, através das suas pesquisas, e o ser humano, através do seu crescimento científico, ele descobriu como repetir o vácuo aqui, no nosso planeta. Então, através de um maquinário,
Eles, em determinado ambiente, conseguem retirar a eficácia da lei da gravidade. Mas ela deixou de existir? Não. O que aconteceu? Uma outra regra, que foi a lei da gravidade não funciona no vácuo, foi estabelecida. Percebe onde eu quero chegar? Então, as leis divinas, elas não são modificáveis, mas as leis divinas, elas se aplicam conforme a morada, o ambiente em que elas precisam atuar. Eu usei o exemplo da lei da gravidade porque ela é muito palpável para todos nós, ok? Mas podemos falar sobre outras tantas coisas, mas não nos cabe aqui agora. Quando eu falei que essas leis, elas servem para que a gente possa atuar no coletivo, vamos lá, eu também afirmei que elas serviriam para que nós atuássemos no campo individual. Vocês conseguem imaginar isso? Vamos lá? O Livro dos Espíritos, ele fala sobre uma pergunta, um questionamento, fala sobre a liberdade absoluta. Será que nós, seres humanos terrenos, nós conseguimos atuar com uma liberdade absoluta? Lembrem-se, hoje estamos falando sobre a lei de liberdade. Será que o ser humano do nosso planeta consegue atuar com uma liberdade absoluta? A resposta que foi dada no Livro dos Espíritos foi: um ermitão lá no deserto, ele ainda poderia agir com a liberdade absoluta, mas a partir do momento que ele tiver com alguém do lado dele, essa liberdade deixa de ser absoluta. Eu quero colocar um ponto para a gente pensar. Se eu estiver sozinha lá no deserto, para tudo que eu fizer, eu tenho que escolher. Concordam comigo? Tudo que eu fizer, eu vou estar escolhendo. Eu quero agora sentar, eu quero agora caminhar, eu quero tudo, são escolhas. Tudo na nossa vida é baseado numa escolha. Bem, se eu chego e eu resolvo, porque eu sou detentora do meu livre-arbítrio absoluto. Se eu chego no deserto e eu resolvo retirar tudo quanto é roupa, porque eu estou com muito calor, eu posso ou não posso? Mas no final do dia, vocês concordam comigo que eu vou estar me arrependendo de ter tirado aquela roupa toda? Porque eu vou estar sofrendo de uma baita insolação. Concorda? A minha razão e a minha escolha fará possivelmente que no outro dia eu me coloque um monte de roupa em cima de mim, apesar do calor. Mas vocês concordam também comigo que eu posso continuar teimando e ficar sem a roupa? Ok. Mas você está me dando o exemplo que o Livro dos Espíritos falou, o ermitão no deserto, ele tem uma liberdade absoluta. É verdade. E nós, que estamos, por exemplo, junto com as outras pessoas. Vamos lá. Eu tenho o meu direito, lembra do que eu falei no início? Eu tenho o meu direito que vai até o limite do direito alheio. Tudo bem? Isso é um fato, isso é real, isso é o que a lei nos determina. Mas vocês concordam comigo que eu posso ir além do direito do outro, se eu quiser? Ou seja, eu posso infringir a lei do outro, ou o direito do outro? Vocês concordam? Isso não é um direito absoluto que eu coloco para mim atuando enquanto ser individual? Porque na hora que eu fiz a escolha, a minha liberdade estava absoluta. O que acontecerá depois é que eu preciso me responsabilizar. Ou seja, se eu infringo o direito do outro,
eu tenho que me responsabilizar pelas ações que eu pratiquei. Significando dizer que eu vou ter que abraçar as consequências da minha ação. O meu direito, enquanto indivíduo, ele continua sendo absoluto, porque eu posso fazer o que eu quiser. Mas também terei que arcar com as consequências do meu ato. Claro, gente, que eu estou usando aqui só para que a gente possa raciocinar, e eu aqui estou usando essa expressão direito absoluto no contexto de que eu sou dona, vocês são donos de suas próprias ações, de suas próprias escolhas. E mesmo que às vezes vocês se deparam com uma legislação que os obrigue a agir contrariamente às leis divinas, ainda assim arcaremos com as consequências. Porque a lei humana se modifica, a lei divina não. E é aí que está o grande amor do Pai por nós. Porque no momento em que Ele criou leis que nos dão base, acolhimento, orientação, para que não fiquemos desnorteados diante das vidas que viveremos, encarnados ou desencarnados, o amor do Pai está para nós. Além do mais, como toda a legislação divina está para nos auxiliar no crescimento, esse é uma outra vertente do amor que o Pai tem por suas criaturas. Não só seres humanos, todas as suas criaturas, todo o seu universo. Porque nada acontecerá em razão da aplicação dessas leis divinas, nada acontecerá para trazer prejuízo para todo o contexto do universo. Ou seja, nenhuma ação irresponsável de um filho de Deus, seja ele terreno ou não, irá trazer qualquer mácula ao todo universal. Sim, Cristina. Adriana, essas leis, elas são absolutas para todos? As leis divinas? Então, o que acontece? Se nós usarmos essa expressão absoluta, pode haver uma série de interpretações desta expressão, Cristina. Então, eu vou usar o seguinte, essas leis divinas, elas são aplicáveis, elas incidem absolutamente sobre tudo o que existe neste grande universo. Mas, como eu disse no início, se existe um local onde a lei da gravidade não é necessária, lá ela não estará atuando, percebe? Mas as leis divinas, como um todo, elas levarão a tudo e todos que existem no grande universo, seus efeitos justos, sábios e bons. Respondi? Leonardo? Eu tenho aqui uma pergunta para inaugurar a nossa sessão de perguntas. Quando você fala que nós podemos fazer o que quisermos, você está querendo dizer que nós podemos fazer o que a gente quer dentro de nossas possibilidades, certo? Eu falo primeiro, quando eu falo que a gente pode fazer o que quiser, não significa que a gente deva fazer tudo o que a gente quer. É o primeiro esclarecimento, tenho que colocar aqui. Mas, quando eu falo que nós queremos colocar, que nós podemos fazer tudo o que quisermos, significa dizer que nós podemos agir conforme a nossa vontade, nós vamos agir, mas não significa que a vida nos deixará
continuar com o nosso processo. O que eu estou chamando de vida? Eu estou chamando de tudo aquilo que está ao nosso redor e reagirá à nossa ação. Então, por exemplo, se eu chego e eu resolvo colocar fogo lá no Parque Moscoso, nossa, coitado, logo no Parque Moscoso. Então, resolvo colocar fogo lá no Parque Moscoso. É isso que eu quero. Eu vou lá e boto fogo. Mas quem diz que o bombeiro ou toda a população não irá lá e apagará o fogo que eu coloquei? Percebem? Então, toda a ação que eu tenho, toda ação, ela trará uma consequência àqueles que estão ao meu redor, inclusive a mim mesma. Mas dessas consequências podem acarretar a não finalização do meu querer. Entendem? Será que eu respondi, Léo? Acredito que sim. É porque eu posso querer algo que não está no meu alcance, né? Concorda? Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Por exemplo, eu quero porque eu quero voar. E eu quero ir lá naquele prédio Ames, que é bem alto ali no centro de Vitória, e eu quero ali fazer a minha rampa, porque eu quero voar por cima ali da Ilha de Vitória, né? Então, eu vou pular do Ames porque eu quero voar em cima daqueles navios maravilhosos que estão todos ali aportados. Eu quero. Farei de tudo para eu voar. O que seria esse tudo? Pular do prédio. Porque voar, né? Pulo do prédio. É o que eu quero. Mas eu vou voar. Se eu não tiver utilizado da minha inteligência, da minha capacidade de discernimento, para eu compreender que se eu quero voar, eu preciso de equipamento para isso, eu vou pular do prédio. E eu não estou falando de suicídio aqui não, gente, eu estou falando de um desejo, né? Melhor voo é aquele que tem mais, né, mais queda, então eu vou para um prédio alto e eu quero pular. Mas não é isso que eu preciso. Por quê? Porque se eu não tenho capacidade, o Pai, Ele nos dará os limites necessários para isso. Que limites são esses? É o seu entendimento de que você não pode voar sem equipamento. Ah, mas uma criança que tem 5 anos, ela pode querer voar, vai subir no Ames e vai pular, porque ela não tem esse discernimento. Concordam? A minha pergunta é, o que uma criança de 5 anos está fazendo sozinha, subindo no Ames para pular? Isso é uma pergunta importante, gente. Porque aqueles que deixaram uma criança sozinha para ela poder entrar no Ames, subir o elevador e até... Olha o discernimento que ela precisa. Ela tem que subir no elevador, ela tem que clicar lá no telhado para ela sair do elevador e ela pular. Vocês concordam que para essa criança de 5 anos ela vai ser barrada na portaria? Esse exemplo que eu estou tentando colocar para vocês, ele é bem rasteiro, a lá Joel, né? Ele é bem rasteiro, ele é daquele que a gente pode tentar compreender um pouquinho melhor, na vivência terrena, um pouquinho melhor sobre isso. E é importante. Respondi, Léo? Respondeu sim. Deixa eu fazer concatenando com essa pergunta. Existe também, eu não sei em que momento, pode ser que eu estou te perguntando algo que você vai falar lá na frente, mas em relação à liberdade de pensamento, como é que funciona isso? Né? Porque a gente está falando, estou vendo que a gente está muito na linha da liberdade de ação, mas também, como é que funciona essa questão da liberdade de pensamento? A gente pode pensar em qualquer coisa, como é que funciona isso? Todos nós somos portadores de uma liberdade de pensamento ilimitada, aí eu diria até absoluta, ok? Tanto que nós conseguimos
frear um pensamento, mas não conseguimos impedi-lo. A gente freia depois que ele vem, mas a gente não o impede. O que é o pensamento? O pensamento é um reflexo de quem somos. Eu penso aquilo que eu acredito. Então, vocês podem falar agora, Jesus sacramentado, quem eu estou hoje? Né? O que eu estou pensando? Então, imagina quem eu estou hoje. Mas, sim, os pensamentos, eles são um reflexo de quem somos. Uma pessoa que ela tem um nível evolutivo um pouco maior, dificilmente ela terá pensamentos tão primitivos como outros que estão ainda no início da sua caminhada. Então, ela freou, ou ela compreendendo-se como um ser que busca a perfeição, compreendendo os ensinamentos divinos, não vou falar nem cristãos, os ensinamentos divinos. Essa pessoa, ela deixa de estar naquela sintonia e ela deixa de pensar isso. Mas, olha o amor de Deus de novo presente. Esta pessoa que não pensa mais nisso, por já ter vivenciado e pensado outrora, esta pessoa vai compreender quem faz isso ainda. Jesus. Jesus, ele já não tinha os pensamentos da população, do povo da época, ele não tinha. Jesus era um ser bem mais evoluído do que todos nós que estávamos lá naquela época. Mas Jesus, como um ser que cresceu, que passou por todas as experiências evolutivas, eu não vou falar que são experiências nossas, cada um de nós teve a sua experiência individual. Mas Jesus passou por várias experiências evolutivas que fariam com que ele compreendesse cada pensamento primitivo nosso. Então, liberdade de pensamento, temos. Liberdade de consciência, mais ainda. O problema é que não é na nossa consciência que nós temos as leis divinas. E quando nós chegamos no plano verdadeiro da nossa vida, quem é que nos leva a enxergar as nossas verdades? Não é a nossa consciência. Então, se é a nossa consciência, ela, por nós, como um reflexo de nossas ações, como um reflexo da atribuição dessas leis divinas na nossa vida, ela acaba sendo a nossa grande julgadora. Sim, Cristina. Engraçado que eu ia pedir para você falar sobre a liberdade do pensamento e a liberdade da consciência, né? Aí o Léo, até anotei aqui. A minha pergunta é a seguinte: todos nós temos acesso a essas leis e fica difícil para nós mesmos compreendê-las. Por quê? A gente não consegue... Porque nós as possuímos, nós a detemos, mas não sabemos ainda como entendê-las. Eu vou botar dessa forma. Nós ainda não a compreendemos na sua essência. É como se fosse o seguinte: você vai numa loja e você observa uma invenção que você amou. Você achou que aquela invenção na sua sala, no meio da sua sala, assim, né, em cima da sua mesa, seria a coisa mais bonita do mundo. E você compra. E compra como um enfeite da sua mesa, da sua sala. E você, por uma infinidade mil, você vive tentando abrir a lata. Não tem os enlatados? Você vive tentando abrir a lata com aquela faca e bate a faca e tenta abrir porque o seu abridor de lata estragou e você não conseguiu comprar e você está ali, está assado, aí chega a Rosânia, que é uma pessoa que sabe cozinhar, ela chega na sua casa e aí ela vê você ali tentando desesperadamente abrir a lata porque sem o que está dentro da sua lata, a sua comida não vai sair.
Rosânia olha para você e fala assim, por que você não abre o seu abridor de lata elétrico? Aí você, que abridor de lata elétrico? É aquele que está em cima da sua mesa. Muitas vezes a gente tem coisas, nós portamos coisas em nós, mas nós não sabemos como usá-las. E às vezes, e aí vem o outro amor de Deus, nós necessitamos de algumas Rosânias na nossa vida para apontar e dizer, por que você não usa isso aqui? E nesse momento você olha e fala assim, oh meu Deus, como assim eu comprei isso como um enfeite da minha mesa? E é um abridor de lata? É. Aí você ainda vai falar com a Rosânia assim, como é que usa? Você não sabe. Aí a Rosânia fala assim, olha, eu sei que é um abridor de lata, mas eu não sei usar. Vamos aprender juntas? Está vendo como a lei divina acaba levando para nós os instrumentos que podem nos auxiliar a superar as nossas experiências? E isso nós podemos chamar de oportunidades. Respondi? Sim. Você ia fazer alguma outra pergunta? Não. Ok. Léo, tem mais perguntas? Posso continuar? Ok. Bem, quando nós afirmamos sobre as leis divinas, eu estou até agora, já tenho 35 minutos que eu estou falando sobre as leis divinas, mas eu não falei sobre quais eram essas leis. Né? Falei? Eu só até agora falei da lei da liberdade porque é do meu interesse. Né? Mas eu vou aqui falar pelo menos para vocês relembrarem, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre elas. No Livro dos Espíritos, nós temos com conceitos e explicações das leis. Uma lei da adoração, eu não vou explicar nenhuma delas, tá bom? Vocês vão ter cada lei sendo explicada nos próximos dias, mas eu só vou falar para vocês lembrarem. Nós temos a lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei de destruição, da sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Bem, vocês se lembram dos 10 mandamentos? Lembram? Quem não conhece, pelo menos já deve ter ouvido falar. Lembram disso? Os 10 mandamentos, por si só, foram suficientes para aquele povo que estava com Moisés? Tanto não foi que Moisés teve que criar um monte. Concordam? Mas aí vem minha pergunta, elas seriam suficientes para um povo que as compreenderia? Sim. Sim. Então, por que os 10 mandamentos não foram suficientes? Porque o povo ainda não compreendia aquilo ali. Hein, Jeane? Ela falou tão bonitinho, assim, alguma coisa que eu não entendi. A gente tem dificuldade de compreender hoje. Imagina naquela época. Então, se hoje nós temos essa dificuldade ainda de compreender algumas leis, e achamos até que são algumas redundantes, né? Não precisa disso não, para quê? Imagina naquela época. Então foram feitas outras leis para serem aplicadas, por incrível que pareça, baseadas nessas 10 leis. Mas essas outras leis, elas eram o quê? Leis humanas. Leis imperfeitas. Essas 10 leis que eu acabei de ler para vocês, e aí? Elas também elas por si só, elas dariam conta, né? Por si só,
elas poderiam ser suficientes para nós, para a nossa atuação como seres divinos, seres cristãos? E agora estou falando do cristão. Se nós as compreendêssemos, elas seriam. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, dessas 10 leis, uma lei as resume. Nos 10 mandamentos, qual era a lei que resumia? A lei que o nosso Senhor Jesus Cristo decodificou de tudo aquilo que estava escrito e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o resto que estava ali era extremamente importante para o nosso entendimento. Mas se nós não fugíssemos da lei de amar a Deus e ao próximo e a si mesmo, a gente seguiria bem. Fala, Léo. Então quer dizer, foi igual o Fred, né? Então quer dizer que a lei, ela não tira a nossa liberdade de ação. Ela nos faz agir de forma correta. Seria isso? Qual é a lei que te tira a liberdade de ação? Me diz uma que você conheça. Que tira a liberdade de agir do ser humano? Uhum. Não, de nenhuma. Você concorda que até se você estiver amarrado, todo amarrado, ainda assim você está agindo? Que se a pessoa ela quiser que você não haja em nada, ainda assim você vai agir? Por quê? O que você tem de mais livre? Você perguntou. Pensamento. Isso aí. Você tem a liberdade do seu pensamento e você tem a liberdade da sua consciência. Se você tem a liberdade do seu pensamento, o seu pensamento te leva para onde você quiser. E te faz fazer o que você quiser. Mandela falava isso, né? Que ele não estava preso, né? O corpo dele estava preso, mas a mente dele estava ali sempre, né? Viajando. Ele tem uma boa fala sobre isso. E aí, se você não se sente preso, o que o outro queria, ele atingiu? Não. As leis, elas não estão para nos impedir nada. Por quê? Porque existe uma lei chamada Lei da Liberdade que nos dá essa opção. Mas, volto a dizer, quando nós resolvermos agir com a nossa liberdade, temos que ter consciência que isso terá consequências. Cada ação nossa cria efeito. Lei da física. Cada ação nossa provocará alguma coisa. E o que nós provocarmos retornará para nós. Sim, Cristina. Você fez uma colocação aí que me fez lembrar do livre-arbítrio que nós temos, né? Sim. Sim. A lei da liberdade, ela é totalmente baseada no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ferramenta da lei da liberdade. É a ferramenta principal da lei da liberdade. E quando nós pensamos no livre-arbítrio como ferramenta em que nós podemos fazer tudo o que queremos, aí eu volto a falar o que eu falei anteriormente, podemos fazer tudo o que queremos, mas será que devemos? Uma criança, como a gente gosta de usar criança de 5 anos, né? Mas vamos lá, uma criança de 5 anos, ela tem total liberdade para fazer o que ela quiser. Né? Não. Por que não? Primeiro, porque ninguém é doido de deixar uma criança de 5 anos sozinha. Gente, já falei, criança de 5 anos no ano, isso não tem sentido. Mas vamos lá. Ninguém é doido de deixar uma criança de 5 anos sozinha. Mas vamos tirar essa ideia e vamos dizer que ela esteja sozinha no quarto. Ok? Vocês concordam comigo que a criança pode querer fazer um monte de coisa, mas a limitação física dela a impedirá? Concordam comigo? Por que que a limitação física dela a impedirá? Porque Deus é tão perfeito que ele pensou o seguinte: uma criança de 5 anos com a força de um adulto vai fazer bobagem. Então,
vamos deixar uma criança de 5 anos ser um ser indefeso, aquele que as pessoas querem proteger, para que ele possa atuar com liberdade, sendo limitado pela sua condição física e pela própria vida. Quem somos nós? Na escala evolutiva, nós não somos crianças de 5 anos. Se nós pensarmos que estamos num planeta que tem a lei da gravidade, a gente já começa a entender Deus em todo o seu amor. Vocês já pararam para pensar nisso? Que se somos crianças de 5 anos, achando-nos independentes, achando-nos capacitados de fazer tudo o que queremos, porque uma criança de 5 anos acha isso. Imagine se nós não tivéssemos a lei da liberdade, a lei da gravidade. Onde nós estaríamos? Lá na Lua, fazendo um monte de bobagem. Entendem? Léo, você tinha levantado a mão? Sim. Eu posso acreditar, então, que as leis materiais possuem uma autorização divina? Essa foi uma pergunta dos nossos universitários. Bem, eu espero que todos vocês acreditem nisso. Lembram? Jesus, ele nos disse que não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Significa dizer que todas as vezes que nós, seres humanos, criamos leis, que nós, seres humanos, construímos invenções, que nós, seres humanos, ganhamos conhecimento para agir como para. Deus está permitindo. O que nós precisamos saber, para que nós entendamos a lei divina, é que tudo que nós estamos construindo em termos de amplitude destrutiva terá limite, como a criança de 5 anos. Como assim? Porque nós precisamos entender que a ausência de conhecimento nossa não levará a nossa inconsequência a situações tão drásticas que trariam prejuízos universais. Sim, mas a gente já faz bastante coisa errada aqui no nosso planeta e parece que não temos freio. Será? Aonde todo mundo está agora? Não estão nas suas casas. Possivelmente hoje, se não tivéssemos os freios divinos, estaríamos todos na fraternidade assistindo essa palestra. Quem é de fora não teria essa oportunidade. Será que nós não temos freios? Será que a vida não vai nos trazendo oportunidades de entendimento, experiências que são marcantes, boas e não tão boas, para que a gente possa parar e pensar sobre as nossas ações? Falo nossas ações como indivíduos, falo nossas ações como coletividade. Então, sim, espero que todos lembrem que essas leis humanas, em determinadas sociedades em que parece que as leis elas são bárbaras, bárbara no sentido de barbárie, não de bárbaras no sentido de legal, né? Em algumas sociedades que nós achamos que muitas pessoas elas estão passando por experiências terríveis que nós não aceitamos. Até ali existe o amor do Pai.
Porque se nós não aceitamos o que estamos fazendo para melhorar a vida daqueles que são nossos irmãos, e se estes irmãos estão passando por essas experiências diante da justiça divina, essas experiências são importantes para eles. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quantos de vocês já não pensaram em sair do país de vocês? Em alguns momentos? Nossa, agora já não dá mais. Pronto, vou lá para os Estados Unidos, eu vou lá para a Europa, eu vou para qualquer lugar, vou lavar banheiro, mas eu não fico mais nesse país. Quantos de vocês já não pensaram nisso? E vocês estão aqui à toa? Vocês estão aqui por acaso? Não. Cada um de vocês escolheu estar passando este momento da vida de vocês num país como esse. Lindo e maravilhoso. Porque é. De um povo muito lindo. Também é. Mas que somos todos ignorantes ainda. Em plena pandemia, muitos sem máscaras. Em plena pandemia, muitos ainda se recusando a raciocinar o momento. Não estou falando nem de isolamento, nada disso, mas a raciocinar o momento. O que este momento está trazendo para vocês, porque este momento não veio de graça. E vocês estão deixando os dias passarem? Vocês estão enxergando o amor de Deus nesses dias? O que nós vemos o tempo todo é vocês falando assim, que 2020 passe logo, que eu quero que chegue logo 2021. Mas por quê? Por que 2020 passa logo? Tudo bem, aconteceram 50 milhões de coisas que foram extremamente desagradáveis para vocês. Não discutimos isso. Mas se nós começarmos a enxergar algumas, poucas pelo menos, experiências que estão nos fazendo crescer, amadurecer, estão nos fazendo enxergar o outro de uma forma diferente, enxergar a nossa família de uma forma diferente. Isso faz com que 2020 tenha valido a pena. Gente, quantos pais no início falaram, o que eu vou fazer com os meus filhos? Como assim? Lei da liberdade, pode colocar no cercadinho. Mas o que eu estou dizendo é, como que um pai e uma mãe estavam vivendo a sua vida de tal forma que não saberiam o que fazer com o filho? Eu não estou falando de trabalho, entendam. A ideia do emocional. Como que a creche vai fechar? E o que eu faço com essa criança dentro de casa? E aí as coisas aconteceram, e a criança ficou dentro de casa. E o que vocês fizeram? Não criaram situações, não vivenciaram experiências, não fizeram as crianças ficarem bem. Não foi ultrapassado um medo inicial, porque não é porque vocês não amavam seus filhos ou seus pais, não importa. Não é porque vocês não os amavam, é porque vocês estavam num ritmo tão louco de vida, nós, né? Estávamos num ritmo tão louco de vida que a gente perdeu um pouco o nosso foco. Será que 2020 pode ser realmente descartado da vida de vocês? Alguns de vocês falam, não, eu não fiz anos em 2020, esse ano não vale. Como assim? Foi um ano extremamente importante para vocês. Olha a lei divina atuando na vida de vocês. E mais, olha a lei da liberdade, que cada um de vocês teve em sua mão, e ainda tem, claro, teve em sua mão para agir como vocês gostariam de agir. Com responsabilidade, com irresponsabilidade, com felicidade, com estresse, frustração e outras tantas coisas mais. Perguntas? Eu fui falando, né? Desculpa.
vou fazer aqui na sequência, né? Como você estava falando lá da parte da liberdade de agir, então veio uma pergunta assim. Então, nós temos a liberdade de tentar fazer o que a gente quer, mas conseguir é outra história, né? Sim, sim. A gente tem a liberdade de fazer o que a gente quer, mas será que nós temos a capacidade de atingir os nossos sonhos? Porque muitas vezes eu posso ter um sonho, mas será que eu tenho conhecimento, capacidade para eu poder atingi-lo? Muitas vezes a nossa infelicidade está baseada nisso. Por exemplo, eu quero muito ser uma empreendedora, ter a minha empresa, ter muitos funcionários e eu mandar em todo mundo. Né? Eu quero muito. Aí eu chego, resolvo, eu tenho um valor, um investimento, eu resolvo, abro a empresa, contrato um monte de gente, mas eu sou extremamente incapaz de administrar. Aí a pessoa chega, fale, porque não conseguiu administrar aquilo ali, não tinha conhecimento técnico para poder, nem conhecimento técnico para seguir com a sua empresa. Aí ela fale, entra em concordata. E aí a pessoa chega e fala, Deus não me ama. Mas Deus, primeiro, não parei para pensar se eu tinha ou não capacidade para fazer isso. Se era um sonho, eu precisava me preparar primeiro. Muitas vezes nós não queremos gastar o tempo da preparação. É a história da gente querer só o que está no final do caminho, esquecendo que nós temos que aproveitar o caminho. Porque se eu estudo para aquilo, este caminho será extremamente enriquecido para que eu possa usufruir do meu sonho no futuro. Entendem? Aí está o foco da nossa felicidade. Mas muitas vezes a gente não age assim. A gente tem um sonho e a gente quer atingir. Livre-arbítrio. Ah, mas foi Deus que fez que a empresa entrasse em concordata ou em falência? Não, gente. Foi a minha ação. Diria uma ação talvez irresponsável. Porque eu não soube fazer. Foi a minha ação que provocou uma reação. E para tudo na nossa vida, a gente acaba fazendo isso. Algumas coisas somos extremamente capazes, outras coisas não. E aí, o que acontece? Vou ainda continuar com o meu exemplo. Eu entro em concordata, eu falo, e não sei como é que fala isso. Né? Eu entro em concordata e falida, então é isso. Aí eu entro em concordata e aí eu chego e o que mais me dói é porque agora eu tenho que não ser mais considerada um empresário. Eu não ter mais o título que eu tinha antes. Neste momento, o que me fez agir com irresponsabilidade para ter aquele sonho e o que está me fazendo sofrer? Qual foi a minha intenção baseada no meu livre-arbítrio? Em que eu estava baseando este meu sonho? Usando de expressões talvez muito corriqueiras, orgulho e vaidade. E na hora que não dá certo, o orgulho e a vaidade me massacram. Porque se eu entendo que eu fali porque eu não tive capacidade, sair daquela posição não é descer. Sair dessa posição, eu agora tenho angariado uma experiência tal que eu posso entrar em outra posição, que não tem a ver com diminuição de nada, porque em todas as funções nós somos necessários, então todos nós estamos assim. Então, eu sair de uma posição aqui para vir para outra posição não é um ato de denegrir a minha imagem. Mas se eu acredito que eu estou descendo, sim, vai doer. Vou ficar frustrada, vou sofrer muito.
Tem mais perguntas, Léo? Tem. Essa foi colocada, acho que naquela hora que você estava explicando, né, sobre a questão do livre-arbítrio, que a pessoa disse o seguinte: então, é por isso que nós temos somente 10% de nossa capacidade de funcionamento cerebral, né? Então, seria esses 10% talvez um freio para não cometer, né, muitas coisas erradas. Atrocidades, talvez? Sei lá, né? Eu digo para você que a nossa estrutura física, em toda a estrutura física, nós temos o equipamento necessário para que nós, como seres espirituais e divinos, possamos agir segundo o nosso entendimento. Todo o equipamento é necessário. Então, nós estamos falando sobre o nosso físico, nós estamos falando sobre o nosso cérebro, nós estamos falando sobre nossa força, tudo. Tudo está baseado no momento evolutivo nosso. Vocês já observaram, olhando lá para trás, que o homem, na sua trajetória evolutiva, como que ele se modificou? Isso é depuração de raça? É um reflexo, mas o que é a depuração de raça, senão a depuração do espírito que está habitando esta vestimenta? Quanto mais os espíritos eles vão evoluindo, mais é necessário que a sua vestimenta, ela também ela tenha o seu progresso para poder ampará-lo, dar-lhe condições de vivenciar suas experiências. Por isso existe a evolução. Perguntas? Vou fazer ali, eu vou ler, porque acho que talvez nem todo mundo pode ir acompanhando as coisas que vão rolando no chat, né? A Claudinha disse assim: é interessante observar que as leis humanas, desde os tempos bárbaros, elas sempre vêm caminhando para as leis divinas. Verdade. Claudinha, você tem toda a razão. Se nós observarmos em algumas, eu chamo de comunidades, sociedades, países, vocês que determinam. Em algumas comunidades, existem leis que elas são, eu vou botar dessa forma, elas são reduzidas minimamente. Pergunto eu a vocês, o que descreve a civilidade de um povo? Ter mais leis ou ter menos leis? É ter menos leis, gente. Quanto menos leis tiver uma comunidade, uma coletividade, significa dizer que este povo ele está cada vez mais em harmonia entre si. Quanto mais leis você tem, é porque você está tendo mais problemas. Então, você cria uma lei, aí tem outro problema, você cria outra lei, aí você tem outro problema, você cria outra lei. Aí você imagina, quantos artigos a Constituição tem? Aqui? Já não me lembro mais. Mas muitos, né? São muitos. Porque o nosso povo ainda está crescendo, o nosso povo ainda precisa desse entendimento. Bom, sim, Léo. Primeiro, para avisar que Jeane assumiu a posição do apoio no lugar da Cristina, tá? Momentaneamente. Tá bom? E a segunda é que eu tenho uma pergunta para te fazer. Voltando à questão do livre-arbítrio, né? A pergunta é a seguinte: e quando a gente tem que fazer o que não quer? Como, por exemplo, uma eutanásia de um animal de estimação. Podemos dizer que temos medo da liberdade em alguns momentos da vida? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Você pode repetir? E quando a gente tem que fazer o que a gente não quer? Sim. Por exemplo, uma eutanásia de um animal de estimação. Uhum. Né? Aí a pessoa seguinte: podemos dizer que temos medo da liberdade? Então,
Eu entendi. Então, primeiro, a gente pode entender que a gente faz algo que não quer. Mas se a gente faz, a gente escolheu fazer. Primeira coisa. Então, por exemplo, eu posso não querer fazer a eutanásia no meu animalzinho de estimação. Mas por que eu fiz? O que me motivou a fazer? Talvez o argumento do profissional veterinário fez com que eu entendesse que seria o melhor para o meu animalzinho. Mas o profissional veterinário, ele te obrigaria a fazer? Não. Ele não te obrigou, ele te orientou. Então, se você faz, é porque você está entendendo que é melhor para o animal. Se você não faz, é porque você entende, você pode ter uma outra verdade do tipo, eu não posso matar meu animal. Pode ser também. É porque eu tenho medo da lei da liberdade? Claro que não, porque você já está atuando nela. Em qualquer uma das ações que você tiver, você está atuando para a lei da liberdade. Eu acredito que se você aceita, vou usar o exemplo, se você aceita fazer a eutanásia no seu animalzinho, naquele momento, mesmo que o seu coração diga que não é, que você não quer fazer, mas você faz, o motivo pelo qual você fez foi tão importante que você quebrou a sua crença. O motivo pelo qual você fez, você olhou para o seu animal e falou, não quero que ele sofra, e isso foi mais importante do que a sua crença de dizer, eu acho que é errado. E aí você, de novo, se utilizou do seu livre-arbítrio. Só um minuto, Jeane. Então, neste momento, o que eu posso dizer? Não é que nós temos medo da lei da liberdade, não é isso. Talvez neste momento a gente ainda não tenha compreendido dentro dessa experiência até onde a gente podia ir. E aí a gente teme, até onde eu posso ir? Será que eu posso mesmo fazer eutanásia no meu animal? Porque dizem que a gente não pode matar o outro. Mas isso está aplicável ao meu animal? Então, são muitas coisas que a nossa ignorância ainda não entende, que faz com que a gente se freie antes de agir. Ok? Sim, Jeane. Não, dentro desse exemplo, eu acho que fica claro para mim a questão do livre-arbítrio, porque eu sempre tive muita dificuldade, isso há muito tempo atrás, de entender o que era o livre-arbítrio, porque eu acho, muitas pessoas têm na cabeça que livre-arbítrio é ter o que quer, fazer o que quer. E aí esse exemplo eu acho que é muito legal, porque ele mostra que, na verdade, livre-arbítrio é poder escolher dentre as opções que nós temos. Né? Se puder só comentar sobre isso. Perfeito, dentro das opções que você tem e também dentro das opções que você pode criar, né? Porque muitas vezes você pode se ver frente a duas opções e como eu lembra aquele exemplo da Rosane? E aí, de repente, você descobre que a vida te traz algumas outras opções para você fazer suas escolhas. Mas por mais que as pessoas estejam te impondo uma verdade para você poder escolher, você ainda está escolhendo o caminho que você está seguindo. Então, sim, é perfeito isso. Nós temos que lembrar que dentro das nossas ações, todas elas, sem exceção, mesmo que você esteja com uma arma na sua cabeça, e ele fala, né, quem está segurando a arma fala, faça, por incrível que pareça, você ainda tem a opção de fazer ou não. Ah, mas essa ameaça, ela é irresistível. Essa ameaça que é que não vai fazer, mas ainda assim é uma escolha sua. É uma escolha. Vamos pensar um exemplo muito assim, corriqueiro, uma pessoa está se afogando no rio e a outra que está na margem não sabe nadar. Ela tem a opção de ficar na margem, eu não sei nadar, como é que eu vou salvar? Mas ela pode ir lá, tentar salvar. E às vezes ela pode até salvar a pessoa e morrer afogada.
Ou, às vezes, pode até salvar mesmo todo mundo. Mas o que eu falo é que, mesmo diante da morte, você pode fazer uma escolha. E a escolha que você fizer vai ser a mais acertada naquele segundo escolhido. Mesmo que no segundo seguinte você se arrependa. Por que em um segundo ela é acertada e no segundo seguinte eu estou arrependida? Porque no segundo seguinte talvez seja quando você enxerga as consequências da sua ação. Tipo, quem se jogou ali para salvar quem estava se afogando e percebe que, opa, vou morrer. Ele pode se arrepender, não pode? Diante de todas essas escolhas, diante de todas as ações que nós estamos falando, diante de todas as opções que nós temos, seja em termos de ação, seja em termos de pensamento, consciência, as nossas ações, elas têm uma limitação. Segundo, vou afirmar isso de novo, segundo a nossa capacidade de entendimento. Existe uma limitação, e a limitação está na minha ignorância, está na minha incapacidade de. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não faço exercício, eu sou uma pessoa que eu estou parada, de repente chega um ladrão e resolve me assaltar, e eu resolvo fazer o quê? Ó, pirulitar, como dizem as pessoas, eu resolvo correr, não corro nem 2 minutos, morro, com a língua para fora, porque a minha falta de preparação não me deu condições de correr. No momento que eu estou correndo, eu já estou arrependido de não ter feito academia, como todo mundo disse que era para eu fazer. Percebem? Tem mais perguntas, Léo? A pessoa que fez a pergunta agradeceu pela sua resposta, deixou o coração dela mais calmo, tá? Então, foi de... E eu tenho uma pergunta. Aonde entra a fatalidade nessa relação da lei da liberdade, do livre-arbítrio? Como é que funciona isso? Que a gente sempre fala da fatalidade, né? Tem alguma correlação uma coisa com a outra? Fatalidade, destino, né? Sempre estão muito vinculados, né? Então, olha, na minha concepção, só existem 2 momentos de fatalidade para nós. 2. O de nós nascermos e o de nós desencarnarmos. São as 2 fatalidades. Ou seja, se estou encarnado e ainda estou no meu processo de crescimento, eu vou reencarnar, é uma fatalidade. Se eu estou encarnado, eu vou morrer. É outra fatalidade, ok? Então, só são 2 momentos de fatalidade que existem na nossa vida. Todas as outras circunstâncias que nós vivenciarmos na nossa vida, elas não podem ser consideradas nem destino nem fatalidade. Por quê? Porque somos portadores de livre-arbítrio. Porque as leis divinas, com todo o amor do Pai, elas estão para nós, para o nosso aprendizado e não para a nossa punição. Já falamos isso inúmeras vezes aqui. Então, se nós temos na nossa vivência circunstâncias que são agradáveis ou desagradáveis para nós, isso tudo faz parte da nossa construção. E construções que podem ser modificadas segundo as minhas escolhas, do meu presente. Ou seja, a cada momento presente, eu posso fazer uma modificação no meu futuro. Por isso que o nosso futuro, ele não é fechado. O nosso futuro, ele é aberto. Mas ele é um futuro previsível. Previsível por quê? Ele é previsível segundo quem nós estamos, né? Tipo, se eu sou uma pessoa extremamente avarenta, é muito previsível que eu, na minha existência, eu acumule muito, ou o que eu posso acumular,
Isso é previsível, concordam? Mas que eu posso, também é previsível num mundo em que a matéria, ai, a palavra fugiu agora, que ela se desgasta, que ela, perecível, que a matéria é perecível, o que acontece? Toda aquela riqueza minha, dentro de uma perspectiva, ela também pode acabar, por várias circunstâncias. Olha, estou morando num país que a inflação é muito alta, que eu sou avarenta, eu não gosto de gastar meu dinheiro, mas com a inflação alta, e eu não boto no banco. O que vai acontecer com o meu dinheiro? Ele vai perder o valor dele, isso é previsível. Então, a circunstância, só um minutinho, Léo, as circunstâncias que, dentro do meu planejamento de vida, dentro do meu planejamento reencarnatório, o fato de eu escolher vir para um país tipo o Brasil, o fato de eu ser uma pessoa que veio nesta existência para eu trabalhar meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade. Não, só o orgulho já está bom, né? Muita coisa não dá, não. Mas, ok, vamos falar do egoísmo. Trabalhar o meu egoísmo num país como o Brasil, vou trabalhar meu egoísmo. Eu venho numa família que pode me dar uma certa condição de educação, o que pode ser previsível na minha vida? Isso pode acontecer. Então, dentro do meu futuro, o meu futuro ele pode ter um espelhamento, mas é fatal, é fatídico que vai acontecer aquilo? Não. Por quê? Porque eu posso ser aquela criança que, apesar de toda a dificuldade da educação que eu vou ter, eu vou ser tão esforçado, que eu quero tanto aprender, que eu supero aquela previsibilidade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito egoísta, mas o fato de eu ter vindo numa comunidade onde as pessoas estão com muita dificuldade, e eu também, eu começo a entender que a gente precisa dividir. Então, o que eu faço? Eu acabo com aquela previsibilidade. E eu construo um futuro, dia a dia eu construo um futuro melhor para mim. Ok? Léo? Nossa última pergunta. Para os que seguem outras religiões, como, por exemplo, os muçulmanos, também estão sujeitas às leis divinas pregadas pelas outras religiões? Então, vamos colocar uma coisa muito, muito clara, assim, a lei divina, ela é imutável, ok? Se ela é imutável, se ela é perfeita, se alguma religião não a estiver colocando em prática, ela vai ter inúmeras oportunidades, se a sua existência está sendo útil para uma comunidade, ela vai ter várias oportunidades para que ela possa mudar a sua forma de enxergar o que é uma lei divina. Se ela começa a não ter mais utilidade para aquela comunidade, para aquelas pessoas que a procuram, ela definhará com o tempo, porque aquilo que não é divino definha. O que não é verdade acaba. Todas as religiões têm suas verdades, não é? Cada uma delas vai pregar a sua verdade. Mas só as verdades que são divinas se sustentarão no tempo. E aí eu quero colocar uma coisa. Quando eu falo que a lei divina ela é imutável, vocês podem pensar assim, mas olha, mesmo as parábolas de Jesus, que nós consideramos leis divinas, elas mudam. Mudam? Não. Todo o ensinamento
entendimento de Jesus, ele é imutável. O que muda é a nossa forma de enxergar. É o nosso nível de entendimento a cada ensinamento dado por ele. Vocês assistiram o curso das parábolas, lembra? Então, quando nós afirmamos que as leis, elas são imutáveis, perfeitas na sua essência, nós temos que lembrar que quem está interpretando essas leis são seres imperfeitos, que estão em seu curso de aperfeiçoamento, que eles estão enxergando essas leis, conhecendo essas leis pouco a pouco, segundo sua experiência de vida. Então, elas não são imutáveis, elas são imutáveis. Somos nós que estamos num crescer de conhecimento e entendimento sobre elas. Olha a diferença. Mas aquilo que deixa de ser, ele simplesmente expira. O que não é divino expira. Aquelas verdades que são falsas expiram. Elas não se sustentam. Só lembrem que se nós estamos há 2000 anos tentando entender o que Jesus nos trouxe, só 2000 anos, tentando entender o que Jesus nos trouxe, quantas inverdades nós estamos aí levando em nossos corações achando que são verdades. Mas que estão sendo moldadas essas verdades com as novas verdades que nós estamos enxergando e compreendendo até que elas vão expirar. Agora entendo. O que eu chamo de expirar são as leis, são aqueles valores, mas os aprendizados dentro dessas verdades continuarão em nós. Entendem isso? A verdade pode se extinguir porque ela não se sustentou, não era uma verdade divina. Mas o aprendizado que nós angariamos em cada experiência de nossa vida, mesmo que baseado em inverdades, são tão necessários na nossa vida que eles não podem se expirar. Por quê? Porque se eles se expirassem, nós voltaríamos a acreditar naquela verdade que se expirou. Entendem? Lá você levantou a mão? Não, acabou. Vocês entenderam? Então, e as leis materiais? Qual a diferença das leis materiais para as leis divinas? Um foco, depois de tudo que eu falei. Ah, porque uma é imutável, a outra não é. Porque uma é perfeita, a outra não é. É verdade. Porque uma, ela é feita por nós, seres imperfeitos, que ainda estamos no aprendizado. As leis materiais, elas são feitas segundo os nossos interesses. E os nossos interesses também são individualizados, então não são globalizados. E as leis divinas? Qual é o maior interesse da lei divina? É o nosso bem-estar, é o nosso crescimento, é nós nos amarmos. Porque se nós nos amarmos, estamos amando o ser divino que há em nós, Deus. E o ser divino que ama o outro, nosso irmão. As leis materiais, elas estão na nossa vida. Porque, como eu disse lá no início, somos criaturas criadoras, filhos do Pai Criador, tendo como base as leis perfeitas que estão na nossa consciência, ainda não entendidas, não compreendidas na sua essência maior. Mas buscamos nas leis materiais, apesar de toda a imperfeição, o quê? O bem-estar coletivo. Não é verdade?
respeitar o direito alheio, respeitar o direito na coletividade. Ou seja, apesar de toda a nossa imperfeição, a gente continua buscando o ser divino que é em nós, mesmo que tenham todos os interesses aí por trás, não importa. Porque chegará um momento em que nós teremos, com certeza, maior entendimento. Compreenderemos que o interesse, às vezes, individual, ele precisa ser, abrir mão desse interesse individual por toda uma coletividade, que é a história da Adriana egoísta, que ela não queria dividir nada, mas quando ela viu a dificuldade de todos, ela percebeu isso. Livre-arbítrio foi uma das ferramentas perfeitas que o Pai nos deu. Por mais que a gente diga que ele errou, como dar esse livre-arbítrio para nós, ele não sabe o que fez. Mas foi uma ferramenta perfeita, gente, porque nós não temos condição de botar culpa em ninguém. Não deveríamos colocar culpa nem em nós mesmos, porque se nós estamos em pleno caminhar, como que nós podemos nos culpar? O que nós podemos fazer é, enxergando o amor do Pai, nos dando essa ferramenta, nós simplesmente entendermos que se nós nos equivocarmos, precisaríamos rever as nossas ações e arcar com as consequências disso. Tipo, resolvi beber, peguei o carro e dirigi. Atropelei alguém. Posso botar culpa no carro? Ou eu tenho que entender que a responsabilidade era do motorista que bebeu? Qual é o grande aprendizado? Primeiro, não beber e dirigir. Um grande aprendizado. Segundo, ter responsabilidade. Ter muito entendimento deste amor do Pai, para que a gente possa entender que está na hora da gente valorizar o coletivo. Porque no momento em que eu resolvi beber e pegar o carro, eu não pensei no coletivo. Eu não pensei em mim mesmo, porque poderia provocar um acidente e me matar. Não é? Se eu não estou pensando nem em mim, será que eu vou conseguir pensar no outro? Olha o nível de comprometimento, de não entendimento disso ainda na minha vida. Valorizem-se. Valorizem-se em suas escolhas. Valorizem a pessoa sábia que vocês estão se tornando dia a dia. Lembrem-se, temos 10 leis divinas enumeradas por Kardec, mas elas não são as únicas. Existem outras tantas leis que nós não conhecemos, então como podemos entendê-las? E essas leis, apesar de não serem conhecidas por nós, estarão atuando em prol do nosso crescer, mesmo que não as conheçamos. E toda a ação dessas leis estará para nós como um presente divino. Enxerguem isso na vida de vocês. Jamais se esqueçam deste amor divino. E mesmo quando nós passarmos por pandemias como essa, lembremos que mesmo que estejamos afastados dos nossos amores, ainda assim eles estão perto. Ainda assim podemos entrar em contato com eles, como estamos fazendo aqui. Podemos enxergá-los, e mais do que nunca, como valorizamos um abraço. Como um abraço é uma moeda, assim, preciosa hoje para todos nós. Principalmente esse grupo, né, que adora abraçar. E é por isso que a espiritualidade não abre essa casa, porque ela acha que vocês não vão dar conta de não se abraçarem. Tem que botar todo mundo amarradinho, né? Tá bom?
Hoje falamos sobre leis divinas e leis materiais e lei da liberdade. Eu espero que eu possa ter trazido uma introdução bem gostosa para vocês, para entenderem o objetivo deste curso. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês uma visão muito, mas muito boa sobre essa ferramenta tão gostosa que é o livre-arbítrio. E que a cada dia a gente começa a perceber o quanto ela é eficaz para nós. Mas a gente precisa lembrar que, como filhos desse Pai Criador, deste Pai inventor nato, nós também somos. E por sermos, nós vamos criar ainda muitas coisas boas e não tão boas, mas que nós temos que lembrar o que nos move. Se eu estou agindo para algo bom, e de repente alguém pega aquilo que é meu e não faz de tão bom, eu não posso, dentro de um contexto geral, achar que quem foi culpado fui eu. Tirem a ideia da culpa, responsabilizem-se pura e simplesmente, sempre lembrando que a lei divina, ela saberá ser aplicada sobre nós, segundo a nossa intenção, segundo exatamente o grau da nossa, entre aspas, culpabilidade. Tá bom? Podemos encerrar? Eu quero muito escolher uma pessoa hoje para fazer, mas não saiam, gente, eu vou escolher uma pessoa do grupo, não se preocupe, tá bom? Não saiam, né, Marcelo? Não sai correndo, não. Eu vou escolher alguém do grupo. Ingrid, você pode fazer a nossa oração? Por favor. Obrigada. Amado Pai, como é bom estar aqui para ouvir essas linhas mensagens. Tá baixinho, Ingrid. Não tá dando para ouvir. E agora? Um pouquinho melhor. Vou falar um pouco mais alto. Tá. Amado Pai, como é bom estar aqui para escutar essa mensagem, essa palestra, trazendo grandes aprendizados para todos nós. Sabemos, Pai, que devemos seguir as leis e devemos sempre nos manter firmes diante de tudo que o Senhor coloca em nossas vidas. Somos muito gratos por tudo e principalmente por tê-lo em nossos corações. Obrigada novamente por mais uma palestra e mais aprendizados. Que assim seja.